Queridos, vamos abrir nossas Bíblias. Salmo 142. Nós iremos ler do primeiro verso ao verso 7. E nós vamos estar fazendo a meditação na palavra desta noite. Salmo 142. Com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz ao Senhor supliquei. Derramei a minha queixa perante a sua face, expus-lhe a minha angústia. Quanto meu espírito estava angustiado em mim, então conheceste a minha vereda. No caminho em que eu andava, ocultaram um laço. Olhei para a minha direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Refúgio me faltou, ninguém cuidou da minha alma. A ti, Senhor, clamei. Eu disse: Tu és o meu refúgio e a minha porção na terra dos viventes. Atende ao meu clamor, porque estou muito abatido. Livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes do que eu. Tira a minha alma da prisão, para que louve o teu nome. Os justos me rodearão, pois me fizeste bem. Amém? Nessa oração nós vamos orar em favor da irmã Marli, que está internada em Guaxupé. Amanhã cedo que sai os resultados do exame dela, está sentindo muitas dores e tomando remédio para controlar essas dores. Vamos orar em favor da irmã Josina. A irmã Josina já a idade avançada, chegando aos 90 anos, cada dia está um pouco mais debilitada. Também nossa irmã Isabel, nossa irmã Georgina, nossa irmã Regiane Maia, nosso irmão Antônio Viana. Quantos mais nesta noite de oração? Isso, a Renata no hospital ainda, o sogro do nosso irmão Dair, a Alice, também a Cecília. Nós continuamos orando por todos eles, amém? Irmão Adriano, faça essa oração. Oramos ao Senhor. Eterno Deus, Pai bendito, no nome de Jesus, nesse instante, nós queremos, ó Pai, te louvar, agradecer por esta oportunidade, Senhor, de mais uma vez podermos estar na Tua casa, na Tua presença, e nesse instante, juntamente com a Tua igreja, Senhor amado, estamos clamando ao Senhor, estamos suplicando, Senhor amado, ó Deus, por cada pedido que foram citados nesse instante, Senhor. O Senhor conhece a necessidade dos Teus filhos, o Senhor sabe o que eles passam, Senhor, neste momento, Pai. E nesse instante, Senhor amado, vai de encontro, Senhor, com cada um desses pedidos que foram aqui, ó Pai, dito nesta noite. Senhor, também esses que estão presentes neste lugar, o Senhor conhece a necessidade de cada um dos Teus filhos. Que assim o Senhor possa abençoar de uma forma maravilhosa, Senhor. É o que nós o pedimos e assim te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o Salmo 142, quando você lê aí o título, Oração no meio de grande perigo, aí tem aí Masquil de Davi, oração que fez quando estava na caverna. Existem duas ocasiões em que Davi se refugiou na caverna, fugindo de Saul. A primeira ocasião, 1 Samuel, capítulo de número 22, quando ele entra na caverna de Adulão. Ele ficou ali, e diz a Bíblia que a sua família soube que ele estava escondido ali, foram até ele, e também todos os homens que estavam em apertos, que estavam endividados, que estavam angustiados, eles foram até Davi na caverna de Adulão. Daqueles homens que foram atrás de Davi, vai sair os 30 valentes de Davi. A segunda ocasião que Davi ele entra numa caverna para se refugiar está em 1 Samuel capítulo 24, quando ele entra na caverna de Engedi. A Bíblia diz que ele se refugiou lá, e diz a Bíblia que Saul estava procurando ele, e ele entra nessa caverna para se aliviar, para fazer as suas necessidades fisiológicas. A Bíblia diz que Davi estava com seus soldados mais ao fundo da caverna, mas de onde eles estavam foi possível ver que Saul tinha entrado ali.
E esses homens que estavam acompanhando Davi, fala para Davi: Deus está entregando o Senhor na tua mão, vai lá e mata ele agora. Diz que Davi, ele vai devagarzinho, e dói o seu coração, e ele só corta uma parte do manto de Saul. E quando ele fez aquilo trouxe uma grande tristeza para Davi, porque ele diz: longe de mim de tocar no ungido do Senhor. E quando Saul sai da caverna, ele grita, ele fala com Saul, diz que: olha, Deus, hoje eu poderia ter te matado, eu não lhe matei porque eu não vou tocar no ungido de Deus. E Saul chora, e Saul declara que ele é mais justo do que ele, e Saul declara que ele vai reinar sobre Israel, e que quando ele reinar sobre Israel, não era para Davi se esquecesse da sua descendência, a descendência de Saul. É nessa ocasião em que Davi está na caverna de En-Gedi, que ele faz essa oração. Essa oração que aqui está nos registrado na nossa tradução no Salmo 142, ele não escreveu lá na hora que ele orou. Não. Ele escreve muitos anos depois, quando ele já está no seu palácio, certamente. Mas aquele dia, Davi orou com tanta intensidade, com tanta comunhão, diante de tal aperto, que aquela oração ficou marcada na sua história, na sua memória. Então, mais tarde, quando ele já está em paz, ele escreve a oração que ele fez naquele dia. Porque há experiências nossas com Deus, de oração, que fica marcado na nossa memória. Você não consegue esquecer, talvez devido à intensidade que você orou, diante do problema em que você estava, de modo que você, tempo em tempo, fica recordando dela. Tem uma oração que eu fiz em Palmas, Tocantins, no dia de manhã que eu acordei, que a Márcia disse que nós não teríamos o que comer. Eu entrei dentro do templo, eu morava no fundo do templo, feito de madeira, e a minha casa também era um barraco. E eu entrei no templo e orei com tanta intensidade, com tanta lágrima, com tanto clamor, que parece que eu via o céu aberto, e eu ouvi a resposta de Deus, a voz de Deus falando comigo, e eu não esqueço. E já se passa mais de 28 anos, ou 28 anos se faz isso. Então há experiências e há momentos de oração, que a intensidade e o momento foi tão terrível, que ela fica marcado em nossa mente, em nosso coração. E quando nós lemos o Salmo 142, nós temos um vislumbre do modo em que Davi estava vivendo naqueles dias, as adversidades, a situação em que ele estava vivendo. Eu quero ver se consigo esmiuçar esse Salmo 142 no tempo que eu tenho aqui. Davi, ele vai descrever esse momento que ele está vivendo. Primeiro, ele descreve o momento que ele está vivendo como que ameaçado por armadilhas por todo lado. O versículo de número 3, ele diz: no caminho em que eu andava, ocultaram um laço. O inimigo estava à espreita de Davi. O inimigo estava provendo laços por todos os lados, a fim de prender Davi, a fim de matar Davi. Davi não sabia onde estavam esses laços, mas quando você lê o versículo 3, ele diz que Deus conhecia a sua vereda, Deus conhecia o seu caminho, Deus conhecia por onde ele andaria. E foi Deus então que livrou Davi desses laços que Saul havia com seus confederados montados e armados para matar Davi. Davi diz também que ele está vivendo um momento em que ele está sendo perseguido por homens muito mais fortes do que ele. O versículo 6, ele diz: livra-me dos meus perseguidores, porque são mais fortes que eu. Davi, ele estava sendo perseguido pelo rei de Israel. Ele estava sendo perseguido por pessoas que bajulavam esse rei. Por que Davi está sofrendo essa perseguição? Porque ele ameaçou o trono? Não. Ele está sofrendo essa perseguição porque ele fez a vontade de Deus na vida dele e na vida de Israel. Ele matou Golias. E porque ele matou Golias, as pessoas começaram a cantar, principalmente as mulheres: Davi
Saul matou milhares, mas Davi 10 milhares. E esse cântico provocou a inveja do rei Saul, a ira do rei Saul. Então o rei quer matar Davi simplesmente porque Davi é quem ele é, ungido de Deus, escolhido de Deus. Queridos, as pessoas não perseguem você, não tentam te matar por aquilo que você tem, não. As pessoas fazem isso por aquilo que você é. Por isso tem pessoas que não têm nada materialmente, mas a vida dela é uma vida tão agradável que as pessoas cobiçam aquela vida. Eu lembro, muitos anos atrás, nós trabalhamos numa construção, numa casa. Estava aprendendo o ofício de pedreiro, mas do outro lado da rua tinha um barraco, mas um barraco feio, madeira de todo tipo, mas na porta do barraco tinha uma placa: o sangue de Jesus tem poder, olho gordo. A quem ia colocar olho gordo no barraco? Mas a questão que não é a inveja do barraco, mas daquele que mora dentro do barraco. Então Davi estava sendo perseguido por alguém muito mais poderoso, não por aquilo que ele tinha, que ele não tinha nada. O pai dele não era um homem rico, a família não era um homem rico, mas por aquilo que ele era, pela comunhão que ele tinha com Deus. Então ele descreve esse momento como ameaçado por todos os lados, como sendo perseguido por pessoas mais fortes que ele. E ele descreve também como uma pessoa que está abatido. Versículo 6: atende meu clamor, porque eu estou muito abatido. Abatido aqui nos transmite a ideia de estar por baixo, de estar para baixo. Não é no sentido de me acertaram uma pedra, não. É no sentido não externo, mas interno. Davi estava emocionalmente abalado. Ele estava se sentindo para baixo. Se você não tem esse momento na sua vida, que você se sente tão ruim para baixo, parece que nada está bom, nada presta, nada tem valor mais para você. Desses dias na nossa vida nós estamos para baixo. Quando Davi diz aqui que ele está abatido, ele estava se sentindo por baixo, sentindo fraco, sentindo sem força, sem ânimo, sem razão para viver. Estava emocionalmente abalado. Ele também se descreve como uma pessoa em prisão. Versículo de número 7, ele diz: tira a minha alma da prisão. Olha a situação em que está o emocional de Davi. Ele não está apenas se sentindo para baixo, mas está sentindo como uma pessoa que está aprisionada por aquele sentimento, preso por aquele sentimento. E ele por si só não tem condição de sair. Porque, irmãos, há momento que nós estamos numa situação tão terrível, que como numa prisão nós não temos força para nos trazer liberdade a nós mesmos. E é o que Davi está vivendo neste momento. Ele vai dizer ainda que ele se sente desamparado. Versículo 4, ele diz assim: ninguém cuidou da minha alma. Davi está numa situação de tão angústia, tão para baixo, que ele não se sente acolhido. Isso parece que nos é realçado, porque ele vai dizer no versículo número 4, ele diz: olhei para a minha direita e não vi ninguém. Por que isso é realçado nesta frase? Porque o protetor ficava à direita. Quando a Bíblia diz que Cristo sobe ao céu e se assenta à direita, quando Deus diz que nós estamos na destra, na mão direita, a mão direita é a simbologia da proteção. Então ele diz assim: eu estou desamparado, não há ninguém do meu lado para me proteger, não há ninguém do meu lado para me ajudar. Ele se sente sozinho. Pior, ele vai se sentir como se ninguém conhecesse ele verdadeiramente. Ele vai dizer no versículo 4 ainda: olhei para a direita e vi, mas não havia quem me conhecesse. Presta atenção, Davi estava numa caverna.
E quando você lê o versículo de número 4, do capítulo 24, 1 Samuel, diz que havia homens com ele. Mas naquele momento que ele está vivendo essa angústia, é como se aqueles homens conhecessem ele exteriormente, mas não o seu interior, como se ele fosse um desconhecido. Nós não estamos muitas vezes assim, com pessoas dos nossos lados, que trabalha, comunga conosco, janta conosco, almoça conosco, anda conosco, mas não há momento na nossa vida que parece que eles não nos conhecem, porque eles não sabem o que realmente está passando na nossa alma. Eles não sabem o que está passando em nosso peito, a dor que sentimos, a angústia que sentimos. E você se sente um estranho, convivendo com um estranho dentro da sua própria casa. Porque o momento ele é de angústia, o momento é de um sentimento depressivo. Ele diz: eu estou como um estranho perto de pessoas conhecidas. Mas ele vai dizer ainda que neste momento faltou-lhe refúgio. Ele vai dizer no versículo 4: refúgio me faltou. Refúgio é um lugar seguro. Eu pergunto aonde que Davi estava. Ele estava dentro de uma caverna. Caverna é lugar de proteção, é um refúgio. Mas naquele momento de angústia, é como se nada estivesse a favor de Davi, é como se nada estivesse protegendo Davi, é como se nada fosse favorável a Davi. Nós também passamos por isso. Porque há momento, por mais que nós tenhamos toda uma segurança, mas nós nos sentimos desprotegidos, nós nos sentimos necessitando de um refúgio. E aí, ele diz também que estava com pensamentos perturbadores. O versículo 2, na nossa tradução no português, diz assim: derramei minha queixa perante ele. Quando você lê isso aqui em português, a aparência que dá é que Davi estava reclamando de boca cheia, Davi estava se queixando, Davi estava sendo petulante. Mas no hebraico, a tradução mais correta seria: eu estou com pensamentos perturbadores. Olha, Davi, a situação que Davi está vivendo é terrível. Ele se sente sozinho, ele se sente abandonado, ele se sente agora com pensamentos perturbadores. Sabe quando você não está bem, e os pensamentos que vêm na tua mente, todos eles são terríveis. São pensamentos que tiram a tua paz, são pensamentos de morte, são pensamentos de abandono, são pensamentos que lhe traz mais terror para a alma. E Davi vai dizer ainda que ele estava cheio de angústia. Agora olha esse versículo 2: expus-lhe minha angústia. Davi está vivendo uma opressão. O sábio Salomão diz em Eclesiastes que a opressão endoidece até o sábio. Quando você está debaixo de uma opressão, que a tua alma está angustiada, até o sábio de Salomão, ele fica doido e ele faz loucuras. E quando eu examino esse contexto que eu acabei de citar, é possível ver claramente no texto, Davi está iniciando uma jornada de depressão. Ele fala de estar se sentindo sozinho, ele fala de pensamentos ruins, ele fala de angústia, ele fala de estar se sentindo numa prisão, ele diz que ninguém conhece ele diz que ninguém pode ajudar ele. Davi está em depressão, porque esses sentimentos que eu acabei de falar, são sentimentos que se colam em quem está em depressão. Davi está vivendo uma noite na sua vida. Davi é homem de Deus, homem segundo o coração de Deus, homem que foi ungido 3 vezes. Foi ungido na casa do seu pai, foi ungido em Belém, foi em Judá, foi ungido depois sobre rei sobre todo Israel.
Um homem que quando tocava a sua harpa, os demônios que atormentavam Saul iam embora. Mas esse homem está em depressão, está em angústia, está numa situação deplorável. Nós todos podemos passar por isso. Nós todos passamos por esses momentos. Há momentos que nós desejamos a morte. Houve um momento em vida de muitas pessoas que ele desejou a morte, e muitos sucumbiram a ela, se não porque fizeram um autoassassinato, ou seja, que foram mortos definhando vivo, por causa dessas angústias da alma, por causa dessa situação difícil que todos nós podemos enfrentar, por causa da adversidade da nossa vida. Mas o que Davi faz? Davi está na caverna. Aquele que é o causador do seu sofrimento entra na caverna. Qualquer um de nós mataria aquele homem. Qualquer um de nós pegaria a espada e atravessaria o coração de Saul. Ele é o causador de toda a minha dor. Ele é o causador de toda a minha angústia. Ele é o causador de todo este momento triste que eu estou vivendo. Mas, quando nós lemos o Salmo 142, ao invés de fazer isso, Davi, ele optou por orar. Os homens lá na caverna de En-Gedi falaram: Davi, Deus está colocando um Saul na tua mão, mate ele. Todos os homens tinham uma única voz, um único sentimento: é o momento, Deus está colocando na tua mão, mata esse homem. Mas Davi, ao invés de matar Saul, ele preferiu matar o seu eu. Como ele faz isso? Buscando a Deus em oração. Aí o texto vai falar por 3 vezes que Davi clamou. O que é clamar? Clamar é dizer em voz alta. Clamar é gritar, é bradar. É oração improvisada. Sabe quando alguma coisa vem de repente contra a tua vida? A única coisa que você sabe é gritar e clamar de modo improvisado, porque você sequer foi para aquele momento pensando em orar. Quando eu saio da minha casa para vir para a campanha de oração, eu digo: eu tenho que orar para fulano, eu tenho que orar para Beltrano, eu tenho que orar para Ciclano, não posso esquecer, eu tenho que orar sobre isso, sobre aquilo. Mas o clamor é oração improvisada, que o momento te leva a clamar. E por 3 vezes nesse salmo, Davi fala que ele clamou. No versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor. E há uma repetição no versículo 1, com a minha voz clamei ao Senhor, com a minha voz. Há uma repetição, devido à intensidade do seu clamor. Versículo 5, a ti, ó Senhor, clamarei. E versículo 6, atente ao meu clamor. Davi, ele ora com intensidade, ele ora gritando. Ele começa a oração desesperada. Talvez o sentimento dele, todo mundo dizendo: mata, 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 mata. Foi um momento tão terrível para ele, que para ele não cometer um deslize, ele começa a gritar com Deus, a falar com Deus em voz alta. Mas o versículo de número 1 ainda diz que ele suplicou. Uma vez ele diz que suplicou. E suplicar é pedir de maneira humilde, intensa, mas de maneira humilde. É implorar, é rogar. A súplica é tida que é uma oração organizada. Davi começou clamando de improviso, mas aí a sua mente, conforme ele foi clamando, foi clareando. E agora com humildade, mas de maneira intensa, com sabedoria, com entendimento, ele começa a falar com Deus. Eu gosto de uma frase de Charles Spurgeon, comentando esse versículo. Ele diz: as orações verdadeiras podem diferir em sua dicção,
Uma oração é grito, outra oração é calmo, uma oração é clamor, outra oração é súplica. Então ela pode diferir em sua dicção, mas não em sua direção. Um clamor improvisado e uma súplica pré-concebida deve subir da mesma maneira para o único Deus, que ouve as orações, e Ele aceitará cada uma delas com igual prontidão. Deus ouve aquele que está clamando, e Deus ouve aquele que está suplicando. Se ambas os tipos de oração está na direção de Deus, Deus vai ouvir ambas, e Deus vai responder ambas as orações. Deus só ouve se eu gritar. Deus ouve. Deus só vai me ouvir se eu falar calmo. Deus também vai te ouvir. Não importa qual é a altura da voz, não importa a diferença da dicção da oração. O importante é que ela seja verdadeira e que ela esteja alcançando o coração de Deus. Se a minha oração é voltada para Deus, Ele virá ao meu socorro. Mas também, quando nós analisamos a oração dele, nós chegamos à conclusão que na oração de Davi, ele esvaziou-se de tudo que ali a atormentava. Versículo número 2, ele diz: eu derramei a minha queixa perante a sua face, e expus-lhe as minhas angústias. Davi, ele chega diante de Deus, e ele pega tudo que estava no coração dele, todos aqueles pensamentos terríveis que estavam em sua mente, e ele derrama tudo perante Deus. Ele expõe para Deus a sua fragilidade, ele expõe para Deus a sua necessidade. Queridos, nós não oramos para que Deus possa conhecer o que nós estamos enfrentando, porque Deus conhece. O salmista diz, eu canso de citar esse versículo, porque é um versículo que eu guardo devido ao milagre que Deus fez em minha vida, em que palavra alguma veio na minha boca, que tu já conhece muito bem. Então eu oro não para que Deus possa conhecer os meus problemas, eu oro para que eu mesmo possa conhecer os meus problemas. Quando eu oro a Deus, quando eu falo para Deus aquilo que Ele já sabe, eu começo a refletir sobre aquilo, e eu começo a comparar aquilo que eu estou dizendo com aquilo que Deus é. Por isso que você tem que esvaziar de tudo que lhe faz mal. Há pessoas que guardam angústia no coração, há pessoas que guardam na sua mente, no seu coração, coisas que estão lhe fazendo mal. E ele vem diante de Deus, em vez dele soltar isso e jogar fora, ele continua conservando alguma coisa. Davi diz, eu me esvaziei, eu derramei diante de Deus. A ideia aqui é de água. Quando você está, e aqui você tem que interpretar o texto dentro do contexto da época cultural, e que não havia essa alvenaria que tem aqui hoje em muitas casas, e principalmente onde ele estava, numa caverna, terra no chão, que quando você joga água no chão, tem como você pegar ela de volta? Quando você tem o seu quintal de terra, você joga água lá, o que acontece? A terra chupa aquela água, não volta mais. Davi diz, eu derramei, acabou, eu já lancei, aquilo não me pertence mais, aquilo já foi jogado fora, eu já estou livre dessa situação, dessa angústia, desses pensamentos. A Bíblia manda nós levarmos cativo a Deus todos os nossos pensamentos, levar cativo, levar preso, de modo que eles não nos atormente mais. Davi, ele lança tudo, ele se esvazia, ele derrama, ele expõe a Deus tudo aquele momento que ele estava passando. E quando ele faz isso, ele reconhece que apesar do desânimo, Deus o está guiando. Quando ele diz no versículo 3, e aqui eu vou ler na Nova Versão Internacional, diz, quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir.
É quando você se esvazia dos seus sentimentos e pensamentos ruins, que você chega à conclusão e você conhece que em todo momento Deus está te guiando. Que em todo momento Deus está te conduzindo por um caminho seguro. Mas pastor, é tormento, é sofrimento? É! O salmista diz: ainda que eu passe pelo vale da sombra e da morte, o Senhor está comigo, a sua vara e o seu cajado me consolam. É Ele que nos guia. Davi, ele vai entender que está passando por tudo aquilo. O inimigo está fazendo armadilhas contra ele, mas Deus está conduzindo ele por caminho seguro. Como você acha que você chegou aqui hoje? Você acha que você chegou aqui hoje porque você é bonzinho, é o bambambam, é o cara, é a mulher, cheio da graça, cheio da unção, cheio do poder? Olha para a tua vida. Olha para as experiências do passado, que você enfrentou dificuldades, que se não fosse Deus estar te guiando, te guardando, te protegendo, tu não estaria aqui hoje. Nós só estamos aqui porque Deus, em toda a nossa caminhada, Ele tem nos direcionado. O Senhor Jesus diz: o que eu faço agora vocês não entendem, mas vocês entenderão depois. Eu disse em Alterosa, na Santa Ceia, eu acho, os irmãos estavam lá, ouviu. No ano, nem lembro mais qual foi o ano, mas eu ia vir pregar aqui em Juruáia, em Campinas. Vim de Campinas para pregar em Juruáia, véspera de Natal, semana de Natal. E aí eu passei num banco Itaú, saquei o dinheiro de pagar dois funcionários que estavam numa obra. E aí, deixa a Márcia onde ela estava fazendo um evento. Ando, sei lá, no total, talvez uns 40, 50 quilômetros, não lembro. Eu fico chutando, talvez 30, 40, 50. E quando eu estacionei o carro do lado da empresa, que estava prestando serviço, estava lá 2 funcionários meus trabalhando. Vem alguém, para uma moto do meu lado, põe um revólver na minha cabeça e leva todo o dinheiro. Sabia até em que bolso estava o dinheiro. Eles sabiam. A saidinha, a famosa saidinha de banco. Isso aí tinha muito, lá tem muito até hoje em São Paulo, Campinas. Eu fui para casa e eu depois chorei muito. E perguntei para Deus por quê e nada. E é interessante que você não entende o momento. Você não entende a situação e você diz: mas como pode? Se Deus está me guiando por caminho seguro, por que então fui assaltado, levaram meu dinheiro? Você não consegue ver que o rapaz não disparou o revólver? Porque hoje a vida não tem valor nenhum, as pessoas matam por mixaria. Colocaram um vídeo agora à tarde num grupo de obreiros do sul de Minas, de um rapaz sentado, foram roubar o celular dele, e o menino começou a chorar, e o rapaz, por nada, enfiou a faca no menino. Você consegue ver um lado, não vê o outro. Você não consegue enxergar que apesar de toda a adversidade, Deus ainda está no controle da situação. Enquanto Davi estava orando, e quando você ora e você fala o que você está passando, você começa a se conhecer e a conhecer o que você está enfrentando. Então, ele diz: não, Senhor, apesar do desânimo da minha alma, o Senhor está me guiando, o Senhor está me guardando. Se antes, depois, na oração, versículo 5, ele vai dizer: tu és o meu refúgio, é a minha porção na terra dos viventes. Se antes do versículo 4 que eu citei, ele diz que não houve refúgio, faltou refúgio, faltou alguém para cuidar dele. Agora ele reconhece que Deus estava sendo o seu refúgio. Deus estava guardando ele, por isso que ele diz: tu és o meu refúgio, a minha porção na terra dos viventes. No momento de angústia, ele diz: ninguém cuidou de mim. Eu olhei para a minha direita, eu não vi o protetor. Eu fiquei sozinho, abandonado. Mas agora ele orando, ele consegue enxergar que em todo momento Deus havia sido o refúgio dele,
havia sido Deus que estava cuidando dele e protegendo ele. Queridos, há momentos que nós não sentimos ninguém do nosso lado, é verdade. Disse aqui, ainda que estejamos com muitos conhecidos, mas parece que nós somos estranhos. Mas nunca vai faltar o refúgio e a proteção de Deus para a nossa vida. Jesus está no Getsemane, Jesus está orando, e ele sai, do cenáculo, fala para os discípulos, fica aqui, e Jesus vai em uma distância de 150 metros aproximadamente, e aí Jesus ora, quando volta, os discípulos estavam dormindo. Ele disse, vocês não puderam ficar uma hora orando comigo, me ajudando em oração, todo momento difícil. Jesus vai de novo orar, ora mais um período, quando ele volta, os discípulos de novo estão dormindo. Jesus estava numa angústia terrível, num estresse tão profundo, que diz que somente num estresse profundo, que os vasos capilares começam a se romper e soltar sangue. É o que Jesus estava vivendo. Os homens, os discípulos, que eram amigos, não conseguiram ajudar Jesus, não tinham força para ajudar, não tinham força sequer para orar. E aí diz a Bíblia que enquanto ele começou a suar gotas de sangue, um anjo desce do céu e consola Jesus. Nunca vai faltar o consolo de Deus para a nossa vida. É verdade que às vezes os amigos somem, os parentes somem, os conhecidos somem. E muitas vezes não é nem porque eles não nos amam. Muitas vezes é simplesmente porque eles não aguentam ver o teu sofrimento. Outra vez é simplesmente porque Deus pega e te cerca e te oculta para que ninguém veja você. Mas o certo é que nunca falta o consolo de Deus para a nossa vida. Nunca falta o consolo de Deus para a tua vida. Ah, os amigos abandonaram, não. É o que Elias diz para Deus, eu estou sozinho. Eu estou sozinho, não dá mais para viver. Deus diz, não, tu não está sozinho não. Tem 7.000 ainda que não dobraram os joelhos. Eles não vieram te ver, porque eu escondi eles, mas lá estão orando por você. E Davi então vai terminar reconhecendo que haverá justo para alegrar com ele na sua vitória. Ele vai dizendo no versículo 7, liberta-me da prisão e renderei graça ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Davi está dizendo assim, olha, naquele momento que eu estava no aperto, sumiu os amigos, não vi ninguém na direita, ninguém à esquerda, ninguém para cuidar da minha alma, mas eu sei que tu vai usar de bondade comigo, e no dia da minha vitória, vai ter muito justo para louvar a ti comigo. Você pode passar pelo deserto sozinho, e certamente alguém pode estar passando agora por isso, em que todos somem. Aí você vai dizer, porque no momento da angústia não apareceu, agora no momento da bênção vai aparecer sim. Tem que aparecer para ver que Deus continua contigo, que em todo aquele deserto Deus esteve com a sua mão protegendo, guardando, livrando, prosperando, livrando você do mal, livrando do homem maligno, livrando do diabo. Então eles têm que ver que em nenhum momento você estava sozinho, Deus sempre esteve contigo para te proteger. Aleluias. Então não importa se agora não tem ninguém. O importante é que terá muita gente para se alegrar com você pela tua vitória. E sabe também o que esse versículo ensina? Que há pessoas que estão chorando por você sem você saber, e pessoas que você sequer conhece. Davi não cita nomes aqui no versículo 7. Ele só diz que haverá justo.
E no momento da tua alegria, você vai ver Ele jubilando contigo. A coisa mais difícil que tem não é pessoas que estejam com você no momento terrível do teu fracasso. Não. O mais difícil é ter pessoas com você no momento do teu sucesso. No momento do teu fracasso, muito pode aparecer para ver o fracasso, mas ninguém quer ver o sucesso do outro. Mas vai ter pessoas para se alegrar com você pela vitória de Deus na tua vida. Então, o Salmo 142 nos ensina que há momentos que a melhor coisa não é fazer justiça com a própria mão, mas é abrir mão do nosso direito, buscar a Deus, e Deus no devido tempo nos honrará. Ao invés de fazer vingança com as suas próprias mãos e matar Saul, Davi optou por orar. Passou-se os anos, Saul é morto. Davi reina sobre Judá. Depois de 7 anos, ele começa a reinar sobre todo Israel. E ele reina então 40 anos sobre Israel. E ele teve o privilégio de ver o seu filho Salomão reinar em seu lugar. Há uma frase moderna que já é bíblica, não que você encontra na Bíblia, mas indiretamente você encontra, que diz que sucesso sem sucessor não é sucesso, é fracasso. Davi, ele teve sucesso. Saul morreu, o seu sucessor morreu, e não houve quem da descendência dele que reinasse sobre todo Israel. Mas Davi reinou, passou para o seu filho, e Deus disse assim: nunca vai faltar alguém da tua descendência para reinar sobre Israel. E o nosso Senhor Jesus Cristo, a descendência de Davi, ele vai estabelecer o seu reino eterno, como cumprimento da palavra que Deus falou para Davi. Então, ao invés de querer fazer coisas com a própria mão, vai orar, e você vai contemplar que Deus está cuidando da tua vida. Quantos podem levantar a mão e dar um glória a Deus? Deus abençoe a tua vida em nome de Jesus. Nós vamos cantar um hino. Eric, você canta o hino. Enquanto ele estiver cantando um hino, nós vamos contribuir com os dízimos e oferta para a manutenção da obra do Senhor Jesus.